Olá, amigos! Vamos iniciar nosso estudo de hoje desejando que nosso Pai Celestial, que Jesus, nosso meigo amigo, esteja conosco para que possamos aprender com facilidade seus ensinamentos, como encontrando caminhos para a sua aplicação. Agradecemos também a proteção que temos de sempre sentir nossos amigos espirituais junto conosco, nos amparando e nos protegendo nessa caminhada de aprendizado chamada vida. O capítulo, então, que vamos estudar hoje, continuando os nossos estudos, é o capítulo 15, Fora da Caridade não há salvação. O capítulo inicia a parábola do bom samaritano, com uma parábola do bom samaritano. Esta parábola é uma das mais conhecidas de Jesus. Tanto é que conhecemos e muitas vezes utilizamos a expressão o bom samaritano. Essa parábola provoca em nós mudanças de atitude e amplia nossa consciência e caminhada na escalada evolutiva. Ela aparece unicamente no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, 55 até o 19, 58. Então, só Lucas que fala sobre este assunto. A narrativa de Lucas se passa durante a viagem de ida de Jesus com os seus discípulos até Jerusalém. Seria a última viagem de Jesus a Jerusalém por causa da Páscoa. Então Lucas diz assim: e sucedeu que, sendo chegada a termo de sua elevação, ele manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. E decide, Jesus, passar pela Samaria. Ele usaria então o caminho mais longo e perigoso, porque passar pela Samaria, o caminho seria bem mais longo e perigoso por causa dos assaltos que lá aconteciam. E já cansados de tanto caminhar, resolveram pedir hospedagem lá na Samaria, mas eles não foram recebidos. Ninguém os acolheu. Por que será? Essa é uma história de muitas lutas de ideias religiosas entre os judeus e os samaritanos. E como consequência dessas lutas, houve uma cisão, uma separação entre os judeus e os samaritanos. Um não aceitava e nem recebia o outro. Os judeus os consideravam, os samaritanos, uma raça impura. Então evitavam e até proibiam o seu povo de passar pelo território dos samaritanos, de comer alimentos preparados por eles e de se hospedar em suas estalagens. E os samaritanos, a mesma coisa, e odiavam os judeus. E Jesus resolve ir a Jerusalém, passando pela Samaria, para ensinar os seus discípulos uma nova maneira de pensar. Por meio da parábola do bom samaritano, traz um novo olhar para as pessoas excluídas, que são, no caso, os samaritanos, considerando-os como filhos de Deus. A viagem foi muito longa e, como não foram recebidos na Samaria, continuaram o caminho até Jerusalém, com fome e com sede. Chegando ele a Jerusalém, o que aconteceu? Ele, cansado, com fome, com sede, ele não teve tempo de se refrescar, tomar um banho, de comer, de beber algo. Ele foi instantaneamente abordado por um mestre da lei. E assim começa a nossa história. A parábola do bom samaritano
ela é uma narrativa direcionada para as ações e atitude dos indivíduos. Assim, se coloca os teólogos, as pessoas que estudam a Bíblia, estudam os evangelhos, e que desperta reflexões na mente de quem a ouve, provocando mudanças de atitude e ampliando nossa consciência e caminhada na escala evolutiva. Essa parábola ilustra o agir da benevolência, em contraste com o egoísmo. Então vamos ler a parábola do bom samaritano. Então um doutor da lei, aquele mestre da lei que foi lá abordar Jesus, disse-lhe para testá-lo: Mestre, o que é preciso fazer para possuir a vida eterna? E Jesus lhe respondeu: O que está escrito na lei? Como lês? E ele lhe respondeu: Amareis ao Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todas as vossas forças e de todo o vosso espírito, e o vosso próximo como a vós mesmos. E Jesus lhe disse: Respondeste muito bem, faze isso e vivereis. Vamos, então, entender essas frases colocadas aqui, né, no Evangelho. Doutor, o mestre da lei, quem era essa pessoa que se dirigiu para testar Jesus? Eram pessoas que se dedicavam a própria vida a estudarem a lei, que no caso dos judeus era o Torá. Eles estudavam, interpretavam e transmitiam a lei ao povo judeu. Aonde? Nas sinagogas. Então, essa era a função deles. Eles estudavam, então eles sabiam tudo da Torá, interpretavam e passavam para o seu povo a sua interpretação. E eles faziam parte do Sinédrio também. Então, eles eram os senadores, né, da época. E aí, então, iniciou-se um diálogo entre Jesus e o mestre da lei. Ele disse assim: O que devo fazer então para herdar a vida eterna? E Jesus lhe responde com duas perguntas: O que está escrito na lei? Como lês? Vamos estudar agora. Jesus então responde com essas duas perguntas. O que está escrito na lei? E como lês? Jesus devolve uma pergunta que o leva a entrar dentro de si mesmo. Quando alguém pergunta alguma coisa, a gente para pensar e para responder. Então, a gente entra dentro de si mesmo, né? Então, levou o mestre da lei a entrar dentro de si mesmo e buscar resposta e o entendimento a respeito da lei. A interpretação, no caso ali, como lês, ela é individual. Cada pessoa interpreta de acordo com a sua vivência, suas experiências, suas crenças, suas verdades. Interpreta através da sua maturidade espiritual, mediante o que já existe na essência do seu coração. A interpretação, ela não vem de fora. Ela é uma construção íntima. Cada um interpreta, nós temos aqui o número 9, quem está de um lado está falando que é 9, quem está do outro está falando que é 6. Então, a interpretação de um texto, de qualquer coisa da nossa vida, vai depender da nossa construção íntima, do nosso desenvolvimento espiritual. Então, o que é que ele respondeu? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a sua força, com toda a sua mente.
e o seu próximo como a si mesmo. É isso mesmo, Jesus falou para ele, é isso mesmo, está muito certo. Ele colocou aqui uma relação vertical da pessoa com Deus, que é a nossa relação, aquela relação que a gente faz com o divino, com o sagrado, e que estava presente na lei judaica. E ao teu próximo como a ti mesmo. Aí sim vem a relação horizontal, pessoa com pessoa. A resposta do doutor da lei era uma síntese essencial do Testamento, do Antigo Testamento. A lei definia. Agora sim, vamos ver as diferenças. Em primeiro lugar, os compatriotas de raça pura, sacerdotes, levitas e israelitas. Então, nós vamos ver que para eles, o próximo era um círculo bem restrito. O próximo para ele eram os sacerdotes, os iguais a ele, do mestre da lei, os levitas. E a resposta de Jesus vem: respondeste de forma justa. Faze isto e viverás. Jesus não disse, você está interpretando a lei de forma correta, por isso está salvo. Ele disse, faze isto e viverá. Fazer essa, olha, veja só, nós temos o saber, porque ele mostrou que ele sabia qual era a lei. Fazer é outra coisa. O fazer é o amor em ação. Então, faze isso e viverás. O saber, ele indica entendimento, o entendimento da lei. O sentir mostra o sentimento quando nós estamos interpretando essa lei. E fazer é a sua prática, usando o sentimento e o entendimento. Quando nós nos relacionamos com as pessoas, com os nossos iguais, pessoa com pessoa, nos nossos relacionamentos da nossa vida diária, o nosso relacionamento é horizontal. O vertical seria então com Deus, né? Quando nós estamos orando, por exemplo, né? E o relacionamento humano interpessoal, de pessoa com pessoa, esse sim é um grande enigma para a humanidade. Porque o maior problema e a maior solução é o outro. Ele é problema quando nós temos um conflito como um ser humano com o outro. E ele é solução porque através desse conflito nós vamos aprendendo a lidar, a aceitar o outro como é e nos evoluímos moralmente. Mas não é possível ter o vertical sem o horizontal. O João, ele diz que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz eu amo a Deus e odeia a esse irmão, ele está mentindo, pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, ele não pode amar a Deus a quem não viu. E nós vamos ver que para que nós consigamos amar a Deus, nós precisamos, em primeira mão, primeiramente, amar a nosso irmão. E quanto mais eu me aproximo do meu próximo, mais eu me aproximo de Deus. Emmanuel já diz isso, olha, se teu próximo não pode alçar-se ao plano espiritual em que te encontras, podes ir ao encontro dele, para o serviço da fraternidade e da iluminação, sem aparatos que lhes ofendam as inferioridades. Então, se nós nos colocarmos numa posição, nós vamos ter sempre pessoas superiores estendendo as mãos para nós, para que nós possamos nos iluminar
e crescermos. E também nós vamos ter sempre pessoas inferiores a nós e que nós possamos estender as nossas mãos a eles, sem aparatos e sem que nós lhes ofendamos por causa das suas inferioridades, através da forma com que nós fazemos isso, através do amor a todos eles. E voltando então àquela conversa de Jesus com o mestre da lei, o mestre da lei diz assim: mas e quem é meu próximo? E Jesus, tomando a palavra, lhe disse: um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu nas mãos de ladrões que o despojaram, cobriram-no de feridas e deixaram-no meio morto. E eis que de repente um sacerdote passava pelo mesmo caminho e que, tendo-o notado, passou bem longe. Um levita, que também vinha pelo mesmo lugar, vendo-o, passou longe. Mas um samaritano que viajava, passando pelo lugar onde estava esse homem, e tendo-o visto, ficou tomado por compaixão. Aproximou-se dele, passou azeite e vinho em suas feridas e as enfaixou. E pondo-o sobre seu cavalo, levou-o a uma estalagem e tomou conta dele. No dia seguinte, tirou 2 moedas que deu ao hospedeiro e lhes disse: cuidai bem deste homem, e tudo o que gastares a mais eu vos restituirei em minha volta. Nós vamos ter então várias pessoas fazendo parte dessa historinha. Nós vamos ter os ladrões, nós vamos ter o sacerdote, nós vamos ter o levita, o samaritano e aquele que ficou caído na estrada. Mas quem eram então os sacerdotes? Os sacerdotes moravam em Jericó. Nós vamos ver que Jericó, vamos falar um pouco mais adiante, mas Jericó é uma cidade litorânea e ela fica até abaixo do nível do mar. E muitos moravam em Jericó, muitos sacerdotes, e subiam para Jerusalém para trabalhar. Eles iam para Jerusalém e ficavam mais ou menos 2 semanas e depois voltavam para casa. Eles representavam então o templo e a lei lá em Jerusalém. Eles mediavam Deus com o povo e mediavam também, ofereciam também sacrifícios e oravam em favor do povo. Essa era a função do sacerdote. Então, a função dos sacerdotes estava em relação ao povo. Ele tinha que ajudar o povo judeu, o seu povo. E os levitas trabalhavam, então, para os sacerdotes. Todos eles eram descendentes diretos de Arão. Então, os judeus eles tinham várias tribos e uma das tribos era a tribo de Arão. E ficou determinado que não podia fazer o trabalho que os levitas faziam se não fosse da tribo de Arão, porque isso foi designado por Deus aos levitas. Então, eles eram homens que ajudavam os sacerdotes do templo, eram seus assistentes. No deserto eram os que transportavam o tabernáculo e todos os utensílios. Eles faziam a arrumação, a manutenção do templo. Eles atuavam como guardas, porteiros, padeiros, enfim, tudo que era relacionado ao templo. Então é como se eles fossem, né, os serviçais dos sacerdotes. Nós então sabemos também que o levita quanto o sacerdote não viram aquela pessoa necessitando de ajuda e passaram de largo. O sacerdote, porque ficou com medo, porque se aquela pessoa tivesse doente,
estivesse morta, ele ficaria impuro e daria um trabalho imenso para ele tirar essa impureza do seu corpo. E o levita viu que o seu superior não fez esse movimento de ajudar o outro, também passou de lado. Mas passou ao lado dessa pessoa caída, um samaritano. Do ponto de vista judeu, quem é o samaritano? É um homem de raça impura. Ele mistura o culto, o samaritano mistura o culto pagão com o culto hebraico. Ele é um herege, ele é desprezado e excluído da comunidade de Israel. Mas do ponto de vista do samaritano, ele é um homem que tem descendência hebraica, rejeita a importância histórica de Jerusalém e não possuem rabinos e não aceitam o Talmud dos judeus. E foi ele, essa pessoa, esse samaritano, que fez o quê? Ele desceu do seu cavalo, mostrando compaixão, chegou até essa pessoa necessitada, passou o vinho, jogou um vinho naquelas feridas, porque o vinho tem o significado de limpar, ele é um antibiótico natural. Depois disso, ele jogou azeite nas feridas, que o azeite, ele é também anestésico, ele é um bálsamo, ele tira a dor. Depois disso, ele cobriu as feridas desta pessoa com faixas. E mais ainda mostrou compaixão, porque ele desceu do seu cavalo, colocou essa pessoa machucada no lombo do seu cavalo e levou-a até uma estalagem próxima. O Humberto de Campos, no livro Boa Nova, ele fala sobre o homem caído. Ele diz assim que apenas os que tombaram fazem bastante silêncio para que se ouça no mundo a mensagem de Deus. É porque aquele que é o necessitado que Deus faz aquele movimento ao redor das pessoas para que as pessoas estendam a mão, cheguem até ele e se façam presentes como mensageiras de Deus. E o Haroldo Dutra, ele também fala sobre o silêncio do homem caído. Ele diz que o homem caído fez silêncio para que a mensagem do amor, da caridade e da misericórdia de Deus fosse ouvida por intermédio do samaritano que se compadeceu. Então foi o único. O sacerdote passou a largo, o levita também, e o samaritano realmente usou da misericórdia de Deus para ajudar aquele que estava necessitado. Aí Jesus pergunta para o doutor da lei: qual desses três vos parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? Lembrando que para os doutores da lei eram só as pessoas do seu conhecimento, só os judeus que eram o próximo deles, né? O doutor respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. E Jesus disse: e depois, disse Jesus, e fazei o mesmo. Tudo que está escrito aqui continua aquilo que nós falamos em Lucas. Nós vamos ver então que a parábola do bom samaritano, ele nos revela o que é amar a Deus e o que é amar ao próximo como a si mesmo. O que é amar a Deus, veja quando João falou assim: se você não ama seu próximo, as pessoas que estão do seu lado, você não ama a Deus. Porque o próximo você vê e Deus você não vê. Então veja o que é amar a Deus e ao próximo como a si mesmo.
Amar a Deus e ao próximo como a si mesmo é fazer com que os outros, fazer para os outros aquilo que a gente gostaria que os outros fizessem para a gente. Se nós nos colocássemos no lugar da pessoa caída, o que é que a gente gostaria que os outros fizessem para a gente, né? Então, o amar a Deus e ao próximo como a si mesmo é o amor em plenitude, é a perfeição que nós queremos. E essa perfeição não é agora que nós vamos ter. Nós estamos num processo de evolução. Estamos caminhando neste processo. É um caminho, então, de sair de dentro de nós mesmos como aquela pérola dentro daquela ostra, saindo e mostrando o seu valor. É um caminho para evoluir moralmente, saindo todos nós da nossa ignorância, passando pelo conhecimento. E nós sabemos que o conhecimento nos liberta, mas nos liberta quando nós colocamos o amor em prática. E quando colocamos o amor em prática, aí que nós somos sábios, nós alcançamos a sabedoria. Então, esse processo todo é o caminho de volta à casa do nosso Pai. Vamos fazer agora algumas divagações sobre o significado das duas cidades, Jericó e Jerusalém. Jericó, as pessoas estavam saindo de Jerusalém e indo para Jericó. Em hebraico, Jericó significa lua, cidade antiga, e ela era considerada maldita por Josué, porque era um grande polo comercial. E ela estava no ponto mais baixo do mundo, que ele está abaixo do nível do mar. Jericó representava, na época, as coisas materiais. Jerusalém, no entanto, significa a visão da paz. É a cidade santa, centro de adoração a Deus. Era onde ficava o templo e também para eles era o ponto mais alto do mundo e representava as coisas espirituais. E nessa parábola, os homens estavam saindo de Jerusalém e indo para Jericó. Então, estava saindo das coisas espirituais e se dirigindo para as coisas materiais. Como então nós estávamos falando, né? Jerusalém, significado a parte espiritual, e Jericó, a parte moral, material. Eram dois mundos diferentes, ligados por este caminho único, e cada um fez um caminho diferente. O sacerdote fez a sua escolha, o levita fez a sua escolha, e o samaritano também fez a sua escolha. Cada um seguiu um caminho diferente. O caminho, então, de Jericó a Jerusalém é o único caminho ascensional, transcendente para a salvação de nós mesmos em direção a Deus. É o caminho que transforma a nossa compreensão de Deus e do ser humano. Então, é o caminho do material para o espiritual. Então, o Andrei Moreira, no livro Auto-Amor e as Potencialidades da Alma, ele tem uma interpretação muito interessante sobre o homem caído. Ele disse que o homem descia de Jerusalém para Jericó. Então, ele estava saindo da espiritualidade e indo em direção à materialidade. E neste movimento, ele estava num estado de invigilância, né? Então, ele fala assim que ocorreu um movimento de invigilância do espírito daquela pessoa, saindo das questões superiores da vida e abrindo campo para as questões passageiras da existência e dos prazeres materiais, das angústias da alma,
os núcleos de culpa na feição de remorso, que deixam o ser inconsciente de sua realidade espiritual, paralisando-o ao longo do caminho. Quantos de nós temos esses momentos de invigilância do espírito? Quantos de nós deixamos muitas vezes as questões superiores da vida e abrimos campo para as questões passageiras da existência, para os prazeres materiais, damos espaço para dentro do nosso coração para as angústias da alma, para as culpas, porque todos nós erramos nessa nossa existência, para os remorsos, para as mágoas, para a raiva, para todas as coisas que nos deixam inconscientes da nossa realidade espiritual. E tudo isso nos deixa como? Sofredores, magoados, cansados, deitados à beira do caminho, machucados. E tudo isso, veja, quantos de nós chegamos ao nosso centro, ao Kardec, por exemplo, nessa situação, né? Como o homem caído necessitando de ajuda de um bom samaritano, né? Então, é muito importante, e eu achei muito importante essa interpretação do Andrei Moreira, porque nós estávamos vendo a situação do homem caído, só aquele que os ladrões o roubaram e o machucaram. E os ladrões significam o mesmo e muito a nossa invigilância espiritual. Andrei Moreira também interpreta, também de uma forma diferente, os representantes do povo, porque os sacerdotes eram os representantes do povo naquela época, né? Ele faz uma analogia com os modernos políticos e religiosos que não se sensibilizam com as suas necessidades. A política é campo de dever social e aqueles que representam o povo deveriam se compenetrar de que são instrumentos do amor, colocados ali para servir à vida e ao bem coletivo, e não para serem servidos, como se vê na maioria dos casos. Dizem os benfeitores espirituais que fanatismo religioso é o homem acreditar que Deus é Pai, sem compreender ou aceitar que o homem é irmão. O samaritano, então, ele rompeu com o padrão social vigente de indiferença e de separatividade, de preconceito, né? Vamos colocar assim. Ao ver o homem ferido, ele não perguntou sobre sua naturalidade, religião, ideologias e escolhas. Não perguntou nada, simplesmente amou, fazendo a ele aquilo que gostaria que lhe fizessem, acolhendo-o com generosidade e compaixão. Então agora nós vamos nos lembrar quem era aquele mestre da lei. Lembrando que ele foi aquele sacerdote, aquele doutor da lei, que fez a pergunta para Jesus, né? Querendo testá-lo, querendo que ele falhasse na sua resposta para ele poder condená-lo, né? E será que eu tenho esse mestre da lei em mim? Porque a gente só sabe julgar o outro, né? Será que esse mestre da lei está em mim também? Vamos ver, quando eu não aceito a verdade fora de mim, porque eu sou o dono da verdade. Veja quantas vezes a gente é o dono da verdade, principalmente dentro da nossa casa, né? Se não for aquilo que eu penso, nada está certo. Toda vez que a vida me faz constatar através da reflexão ou da dor que aquilo que eu acreditava ser a verdade era apenas uma ilusão. No caso, quando o mestre da lei teve que refletir sobre a pergunta de Jesus e falar:
quem é o meu próximo? E ele respondeu: aquele que usou de misericórdia, não mais deixando de lado aquilo que ele realmente acreditava que o seu próximo era aquele que pensava igual a ele, né? Toda vez que sou um guia cego, levando comigo outros cegos. Então, aquilo que eu acredito, eu passo para os outros. Então, aquilo que eu acho certo ou não me analisei, eu vou levando outras pessoas comigo mesmo para os mesmos erros que eu faço. Quando não compreendo que está dentro de mim a resposta para as minhas perguntas. Então, a gente quer que o outro responda, né? Tanto que ele fez a pergunta para Jesus e ele sabia, né? E tanto que ele sabia que ele parou, pensou, voltou para dentro dele mesmo e respondeu, né? Então, as respostas para a nossa vida estão dentro de nós. Nós não precisamos que outros conheçam a nós mesmos mais do que nós mesmos. Nós nos conhecemos e nós temos as respostas para a nossa vida. Quando, né, que a minha essência divina, não só a minha, mas ela é minha e é a mesma de toda a criação, não existindo preconceito, o inimigo, o privilégio. Tudo faz parte de um todo, nada está separado. Então, eu sou um mestre da lei quando eu acho que tudo meu é o bom. E veja só, quando ele mudou o modo de pensar dele, ele viu que a minha essência é igual à de toda a criação. E que não existe o preconceito. No caso, ele falou, o samaritano foi o próximo desta pessoa. Não existindo o preconceito, o inimigo, o privilégio. Tudo faz parte de um todo, nada está separado. A gente vê bem como que Jesus nos traz todas essas ideias que até hoje nós temos dentro de nós mesmos, principalmente o preconceito, a imagem de inimigos, de privilégios, né? E nada disso faz parte da nossa caminhada evolutiva. Agora vamos pensar no sacerdote, aquele que passou ao largo, olhou para a pessoa, viu que ele poderia ajudar, mas se ele ajudasse, se ele tivesse morto, ele seria prejudicado, né? Então ele fez a sua escolha, que no caso foi uma escolha equivocada. Ele escolheu não ajudar o seu próximo. Então, onde está o sacerdote dentro de mim? Toda vez que eu faço escolhas erradas, na minha falta de paciência com aquele que saiba menos que eu, aquele que estava caído era inferior a ele. Então, eu não tenho paciência para lidar com pessoas que estão passando aquela necessidade que eu não estou nem sentindo uma empatia nenhuma. Na indiferença em relação a alguém que precisa de mim, indiferença é falta de empatia, não é? Então, na indiferença em relação a alguém que precisa de mim, me esquivando, usando mal meu livre-arbítrio, por falta de tempo. E eu já sei tudo, não preciso de mais nada para me salvar. Eu já sou sacerdote, eu já sou representante de Deus na terra. E agora, onde está o levita em mim? O que é que o levita fez? Ele viu que o sacerdote passou reto, ele fez igual. Ele falou: meu chefe fez assim, eu também vou fazer, né? Então, ele acredita sem raciocinar, ele tem a fé cega. É mais fácil seguir o que diz as regras do que parar, pensar, analisar e ver se é realmente esse o meu comportamento. Se eu posso mudar alguma coisa, né? Meu chefe falou assim, eu vou fazer. Então, é quando nós temos preguiça espiritual.
e quando nós não queremos sair da nossa zona de conforto. E agora, onde está o samaritano em mim? Toda vez, então, que eu exercitar a minha boa vontade, de sair da minha zona de conforto, de ir em direção ao próximo, porque a vontade é essencial para a gente exercitar a caridade. Então, toda vez que nós tivermos boa vontade, nós enfrentarmos os desafios do caminho, não ficarmos parados esperando outras pessoas fazerem isso por nós. Quando nós procuramos a busca pelo conhecimento, porque o conhecimento nos liberta. Nós somos samaritanos na busca pela sabedoria, pelo autoconhecimento. No esforço que faço para melhorar minhas más inclinações, porque eu poderia muito bem ter feito como os outros, mas eu faço diferente, né? Eu poderia falar, nossa, meu Deus, eu vou então levar, eu já atendi, eu posso deixar ele, alguém vem buscá-lo, mas ele o samaritano tirou o doente do lugar onde que ele estava, colocou ele no seu cavalo e levou-o até o lugar onde ele seria atendido, né? Então, é um esforço que a gente faz para a gente se libertar das coisas que nos deixam parados. É quando nós estamos vigilantes sempre e atentos ao que acontece ao nosso redor. E saber o que fazer com aquilo que eu tenho, fazendo o meu melhor e aliviar a dor de alguém. Aqui nós temos uma frase do Sri Ram dizendo que amar a Deus não é outra coisa senão dar o melhor de nós para todos os irmãos. Não é simplesmente dividir o pão, mas dar o pão. Veja só, que frase linda, né? Eu posso dividir, mas deixar o outro vir até lá para pegar o pão, pegar a minha parte, mas dar quer dizer andar, ir ao encontro do outro e fazer a sua doação. E vem, qual é a intenção de Jesus ao contar essa história? Esta significativa passagem expressa uma das maiores potências da alma, a caridade ou a doação de si mesmo, o amor em ação. A caridade, como amor ao próximo, é a ação natural da vida, pois aquele que a pratica compreende que a única linguagem universal é a do amor e, portanto, a movimenta em direção ao próximo e a si mesmo, beneficiando a todos. Ajudando, termina sendo ajudado. Socorrendo, termina socorrido, como dizia Francisco de Assis. E como Jesus nos disse, fora da caridade não há salvação. E vamos então completar esse capítulo falando sobre caridade na aula seguinte. Então, que Jesus abençoe a todos, fiquem em paz e que tenham todos uma ótima semana.